Agora a gente fala que a Suprema Corte de Londres acaba de decidir que o fundador do Wikileaks, Julian Assange, vai ter direito a um último recurso na Justiça Britânica. O jornalista, que revelou documentos militares e diplomáticos confidenciais, tenta impedir a sua extradição para os Estados Unidos. E quem explica agora essa decisão que saiu nesse momento é o nosso analista sênior, Américo Martins, ao vivo, direto de Londres. Conta pra gente, Américo. Olá, Muriel. O Julian Assange basicamente ganhou tempo com essa decisão da Suprema Corte aqui do Reino Unido. 2 juízes decidiram que ele pode entrar com essa apelação, ou seja, pode ter um novo julgamento contra o pedido de extradição dos Estados Unidos, desde que os Estados Unidos não consigam dar garantias de que ele não vai enfrentar, por exemplo, a pena de morte. Então, basicamente, é uma decisão complexa. Os 2 juízes decidiram que, em princípio, os Estados Unidos precisam dar essas garantias em 3 semanas. Garantias de que o Assange não vai sofrer uma pena capital e garantias também de como seriam os processos lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, as autoridades, têm 3 semanas para indicarem isso, e se os juízes aqui estiverem satisfeitos com as garantias dadas pelos Estados Unidos, então ele acabará sendo extraditado. Se isso não acontecer, ou seja, se os Estados Unidos não derem garantias suficientes, por exemplo, de que ele não vai enfrentar uma pena de morte, aí sim ele vai poder entrar com esse recurso. Além disso, mesmo que os Estados Unidos deem as garantias e ele acabe perdendo a ação, porque vamos ter que uma decisão final agora mais para frente, o Julian Assange poderia entrar também com um recurso na Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, o caso ainda não está completamente decidido. Depende das garantias dos americanos, a possibilidade dele fazer ou não essa nova apelação, e ele ainda tem mais um caminho pela frente, que seria a Corte Europeia dos Direitos Humanos. Por que esse caso é tão importante, Muriel? Porque o Wikileaks do Julian Assange foi responsável pelo maior vazamento de informações confidenciais da história dos Estados Unidos. Eles vazaram mais de 90 mil documentos oficiais militares relacionados à guerra no Afeganistão e mais de 400 mil documentos militares confidenciais da guerra no Iraque. Além disso, milhares de outros documentos diplomáticos. Os americanos querem a condenação, por isso pediram a extradição do Julian Assange, querem a condenação dele por ter participado da conspiração para obter ilegalmente esses documentos confidenciais. Se ele for extraditado, no mínimo vai pegar uma sentença muito grande nos Estados Unidos, porque as autoridades americanas dizem que esses vazamentos do Wikileaks colocaram em risco muitos dos seus agentes e muitos dos seus militares. Então, recapitulando, a Suprema Corte deu mais tempo ao Julian Assange e determinou que os americanos precisam dar garantias de que ele, por exemplo, não vai enfrentar a pena de morte. Essas garantias precisam ser dadas em 3 semanas. Se não forem satisfatórias, ele vai poder fazer um novo julgamento, vai abrir um novo julgamento contra o seu pedido de extradição. Então, basicamente, o Julian Assange, por enquanto, ganhou tempo neste processo, Muriel. Perfeito. Américo Martins explica agora a decisão para a gente desse julgamento. A gente fica de olho agora nas repercussões desse assunto e nesse tempo que Julian Assange acaba de ganhar com a Justiça Britânica decidindo a favor dele, que ele vai poder, então, entrar com mais um recurso nesse caso.